Ao vivo, Ana. Olá, pessoal. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, tá? Para a nossa aula, né? Estou com muita saudade de vocês, tá? Sintam-se abraçados por mim, tá? E, né, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Espero que vocês estejam bem, né? E espero também que estejam acompanhando direitinho as aulas, fazendo as atividades, tá? E pesquisando, né? Indo além, não ficando só mesmo aqui no conteúdo, tá? Indo além do que é colocado, né? Estudando de verdade, né? Que é explorar, que é instigar o que é colocado, tá? Então, assim, vamos dar continuidade, tá? E hoje temos um assunto, né? Um assunto novo, porque nas duas aulas anteriores eram assuntos que sempre dava para fazer um paralelo, né? Aí, que era arte acadêmica e arte de vanguarda aqui no Brasil, né? E agora, né, é um assunto novo, tá, gente? Vamos lá. Opa. Só um instante. Ana, se tiver sem passar, aí tu tira e compartilha novamente, que dá certo. Certo. Tá ok, né, Ana, agora? Ainda não apareceu. Não? Ainda não? Deixa eu voltar. Compartilha Vou voltar. Tá, tranquilo. Tá visualizando, Ana? Sim, voltou. Tá normal. Voltou? Tá passando? Certo. Isso. Ok. Então, tá? Vamos aqui dando continuidade, pessoal. O objetivo da aula de hoje, tá? É apresentar para vocês o movimento OP Art e arte cinética, tá? É bem, né, diferente do que nós vimos anteriormente, já é uma arte aqui mais moderna, pós as artes de vanguarda, né, como nós vimos anteriormente, né, foi uma arte aqui moderna, pós-moderna, tá? E hoje nós vamos conhecer o que foi, né, a OP Art e quais são as características, tá, desta modalidade de arte. Vamos lá. OP Art e arte cinética. Vamos refletir, tá, um pouquinho aqui nessas colocações, vou fazer aqui a leitura, a gente vai refletir um pouco já sobre esse conceito de que seria a arte cinética e OP Art. Na fotografia, congela-se o movimento. No cinema, as imagens congeladas ganham movimento novamente. Como assim? O que seria a fotografia? Né, de maneira bem sucinta, seria, né, congelar a imagem. Você capta ali a imagem, congela, né, a imagem, a fotografia. E no cinema, você dá vida, né, movimento ali a certas imagens, né, da animação, como o próprio termo já diz, né, dá movimento. Então, vocês já vão refletindo aí, né, essas modalidades artísticas, né, fotografia, cinema, que tem aí a ver com o movimento. Na fotografia, você congela, né, esse movimento, e no cinema você dá esse movimento. Aí o outro tópico. Nos dois casos, temos a representação de movimentos tirados da realidade. Então, são ideias de movimento tirados da realidade, tá? Nossa realidade, na fotografia, capta a imagem, congela, e no cinema dá o movimento. Aí aqui, continuando. Será que existe algum tipo de movimento que nasce dentro da própria arte? Né? Fica a pergunta. Né? Como assim, professora? Movimento? Se dentro do que seria uma outra modalidade artística, que a partir dela criasse essa ideia de movimento, tá? Não da realidade, como é feito lá no cinema e na fotografia, tá? É dentro da própria arte você criar esse movimento, essa ideia de movimentação. Agora aqui,
Sim, existe. Neste tema, você verá como o movimento pode surgir dentro de obras abstratas, tá? Então, pessoal, essa ideia de movimento vai ser nas chamadas arte abstrata. No caso, o que seria, professora, essa arte abstrata? Digamos, num desenho, pode ser um desenho, uma pintura, uma tela, né? Eu tenho o desenho que seria um comum, e a arte abstrata, em que você não consegue definir ali de cara a representação que o artista quer colocar. Né? Pode ser formas geométricas de maneira aleatória, organizada, mas não um desenho nítido, né? O que seria ali em um desenho comum, tá? Então, nessa arte abstrata, é possível dar esse movimento, tá? Essa ideia de movimento. Já nessa figura aqui, colocada no slide de vocês, já tem uma ideia, tá? De que seria esse movimento. Agora vamos aqui. Na OP-Art, o que se cria é a ilusão de movimento. Vocês já podem observando, pessoal, essa imagem aqui ao lado. Né? Até, ó, as obras desenhadas com rigor matemático confundem o olho por meio da repetição e da justaposição de formas geométricas. Tá? Vamos lá, mais uma vez, né, a matemática aqui na nossa aula de arte. Tá? Então, vai ser uma ilusão de movimento. Tá? A forma como é colocado aqui essas formas geométricas é precisamente, né, calculado, digamos assim, para que você dê esse efeito essa ilusão de óptica. E o que é ilusão de óptica, né? Já que eu estou falando aqui essa ideia, é isso mesmo. O seu cérebro digamos que é enganado, né? Você visualiza e o efeito que é colocado faz com que você visualize algo que não está ali presente. É uma ilusão, certo? Então, algumas técnicas, digamos assim, a escolha de cores, né, ou formas geométricas, vai dar esse efeito de movimento. Muitas vezes parece ou mudar de cor, ou uma ideia mesmo de movimento, parece que ali na imagem, parece que as figuras não estão paradas, parece se movimentar, tá? Existem várias formas de criar essa ilusão. Agora vamos aqui. Então, confundem o olho por meio de repetição e justaposição de formas geométricas. Na arte cinética, a obra se movimenta. Gente, ó, esse próprio termo cinética, tá? Tem a ver com movimento, tá? Então é isso. Quando eu ouvi falar em arte cinética, é uma arte com movimento, tá? Aí aqui, a obra se movimenta mediante mecanismos que possibilitam o movimento. Uma composição nova é criada a cada instante. Então, é algo, né, assim, quando lá naquele outro slide pergunta, né, tem alguma, essa ideia de movimento pode ser criada na própria arte? Sim, né, é algo ali que foi criado pelo artista, mas ele pode brincar, digamos assim, né, ao visualizarmos, que uma pessoa pode ter uma ilusão, ver se movimentando, o outro diz que vê de outra cor, né, então existem essas possibilidades, tá? Por isso que diz aqui, uma composição nova é criada a cada instante, tá? Então, assim, a arte, o movimento OP-Art, ele faz, digamos assim, é um movimento em que trabalha essa arte que cria essa ilusão de óptica, essa ideia de movimento, ok? Aí agora aqui, OP-Art é a abreviação da expressão inglesa Optical Art, que significa arte óptica, tá? Esse termo óptica aqui vem mesmo de visão, então é a arte, né, relacionada aqui à visão, né? Mais do que nunca aqui ele vai trabalhar o visual, né? A impressão que vai ficar, muitas vezes é realmente a utilização de formas geométricas, tá? Que vai dar esse efeito. O movimento da OP-Art se desenvolveu na década de 1960, criado por Victor Vasarely. Podemos dizer que seu surgimento acrescentou possibilidades à arte abstrata geométrica, tá? Porque eu tenho, pessoal, a arte abstrata, certo? No caso, as tintas, que são pinceladas, desordenadas, digamos assim, e tenho também uma arte abstrata geométrica, tá? Que eu vou utilizar
formas geométricas para compor tá, essa tela, esse desenho, algo que eu esteja fazendo. Então, a arte cinética, ela veio que acrescentar, né, nesse tipo de arte, nessa arte abstrata com forma geométrica, mas é algo interessante que é a ilusão de óptica. Aqui, o abstracionismo geométrico. Tá? As formas são colocadas na composição de maneira estática. Então, vamos lá. Um artista faz um quadro utilizando figuras geométricas, e ele coloca lá de maneira, digamos, ou desordenada, né? Sem uma preocupação. Tudo bem, é arte, é um abstracionismo geométrico. Mas, com a OP-Art, eu vou acrescentar aí o movimento, certo? Esse efeito de ilusão, que você olha para a imagem, parece que ela está se movimentando. Então, a OP-Art, ela vai acrescentar algo a mais, tá? Em telas com abstracionismo geométrico. Aqui. Observem com atenção a obra ao lado, tá, pessoal? Vão observando aí. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ver essa imagem em algum livro, tá? Em algum outro lugar. Observem aí e vocês podem ir colocando respostas, tá? No chat. Eu quero ver a participação de vocês, viu, gente? Que figuras geométricas vocês encontram na imagem, tá? Vão observando aí. É bem como eu disse, em sua grande maioria, vai ter formas geométricas, tá? Esse tipo de arte, na OP-Art. Então, quais são as formas geométricas presentes? Qual delas parece saltar para fora da imagem? Você consegue visualizar esse efeito? Tem algo como se estivesse próximo a nós, tá? Vão respondendo aí no chat. Por que parte da imagem parece estar afundada, né? Que parece aqui estar distante da gente? Como você imagina que o artista conseguiu tais efeitos ópticos, né? Lembrando que ele utilizou uma superfície plana, né? Uma tela, e mesmo assim ele conseguiu, né, dar esse efeito, ok? Então, assim, comentem aí, digam quais são as figuras geométricas que vocês observam. Lá no finalzinho a gente volta para essa tela para eu saber aí da participação de vocês, tá? E comentar as respostas. Aí aqui, a arte rompe barreiras, alça lugares de todo o mundo, inova e ousa. A OP-Art, ela não ficou restrita, pessoal, apenas a telas, né? A exposições, não. Elas ganhou outros espaços, né? Pela aceitação, no caso, como vocês veem aí na imagem, na moda, tá? A moda, no caso, pegou, digamos assim, né, esse movimento artístico e colocou também, né, na outra modalidade artística, no caso aqui, a moda, esses elementos, tá, em composições de tecidos. Temos aí exemplos de roupas, vocês mesmos já devem ter visto alguém com aquela camisa, né, cheia de listrinhas, alguém com uma camisa cheia de listrinhas que parece ter uma ideia de movimento, né, então, ela se expande, a arte, ela tem, né, essa capacidade, tá, de não se restringir, ganhar outros espaços. Algumas propostas visuais que aparecem no ambiente da arte acabam sendo incorporadas na vida das pessoas em geral, tá? Então, seja, no caso, para uma roupa, ou até mesmo um desenho de um piso, né? Você pode criar esse efeito, fazer esse efeito em um painel, é uma parede, né? Que vai ser pintada e quer dar esse efeito. Então, em vários outros setores, digamos assim, de forma geral, pode ser explorado, tá, essa modalidade, esse movimento OP-Art. Lembrando que o movimento OP-Art é um movimento em que é acrescentado, né, a obra de arte essa ideia de movimento, tá? É criado aí uma ilusão de que, vamos lá. Aí vocês podem observar, eu tenho aqui um sofá,
né, uma almofada, utilizando essa técnica. A OP-Art é um grande exemplo disso. Até hoje podemos encontrar desenhos que seguem seus princípios em vários objetos do cotidiano, como os ilustrados nessa página. Tá? Aqui tem pesquisa em revistas, não em revistas, né, mas em sites, exemplos de OP-Art aplicada em objetos. E reflita sobre a frase: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Tá? Quanto a essa perguntinha aí, tá? Vocês também podem colocar aí. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Tá? Quero ver a participação de vocês. Agora aqui, falando, pessoal, sobre a OP-Art no Brasil. Tá? Como vocês sabem, primeiramente, os artistas pegam o que acontece lá fora, no exterior, e traz essas técnicas para cá, né? Tem acontecido muito assim. Então, o Brasil também teve seus representantes. Os artistas que desenvolveram obras ópticas, podemos citar Hélio Oiticica, Lígia Pape, Valdemar Cordeiro, Luiz Saciloto e Francis Weisman, tá? Aí eu tenho aqui, voltando. Essa obra, tá? Tem aqui vários elementos que vocês já podem treinar para identificar, tá? Essa arte cinética, essa arte com movimento. Escolha das cores, tá, gente? Vocês observem aqui que a escolha da cor também já causa aqui um efeito. Utilização aqui de linhas, né, retas, e essa ideia de movimento, né? E esse efeito 3D, né? Não parece só uma figura plana. Ela tem essa terceira dimensão, esse volume, tá? Que não parece apenas só um plano, ok? E agora vamos adiante, ver outros exemplos, tá, gente? Aqui, Ana, observem aí. Oi? tem uma Oi, dúvida Ana. aqui, tá? Duas Certo. dúvidas. O Júlio César está perguntando se o quadro da Mona Lisa ele sim tem a ver com isso, ou é muito nova essa arte ainda. E a Ana Luísa falou que acha que a maneira para dar ilusão da proximidade, né, dos desenhos deve ser usando o sombreamento ou a distorção de linhas, meio que formando o desenho a partir dessa distorção. Certo. Quanto à pergunta do Júlio. No caso, Mona Lisa já é mais antigo, tá? Época lá do Renascimento, algo bem antigo. Essa arte é mais moderna. Você vê pelas datas que eu tenho aqui, ó, nas telas, tá? É algo bem mais recente, ok, Júlio? E no caso, o que a Ana Luísa falou, né, de dar essa ilusão, o sombreamento também dá esse efeito, tá? De você colocar a imagem mais próxima da realidade, ok? Também ajuda nesse efeito. Agora vamos aqui, dando continuidade. A ilusão óptica acontece quando o nosso sistema de percepção visual, olho, cérebro, é enganado. Isso quer dizer que o que vemos não é o que está realmente acontecendo. Tá, gente? Então, tenho essa imagem. Você olhando aí para ela fixamente, façam aí o teste, vão observando, tá? Fixamente. Que efeito você vai encontrar aí, né? Vocês podem perceber uma ideia de movimento, né? Parece que vai afunilando, né? Então, mas isso é uma ilusão, tá? Não é realmente isso, mas o nosso cérebro, ele vê desta maneira, tá? Por isso é uma ilusão. Aí aqui, tenho só mais um instante, tem os outros tópicos aqui. A ilusão pode ser de cor, forma ou movimento, tá? Então aí, a utilização das cores, forma ou movimento. Brinque com as ilusões apresentadas nesta página e acesse o site indicado para descobrir outras, tá? Tem aí o site que vocês podem depois pesquisar e ver outras imagens que causam este efeito. Tenho aqui essa outra também, ó. Aproxime e afaste a sua imagem do seu rosto e verifique se os discos parecem girar.
Faça uma experiência, gente, tá? Aproxime, tá, do seu rosto e afastem. Qual é a ideia que vocês, o que é que vocês estão percebendo, tá? Agora, esse aqui sempre faz sucesso, né? Essa imagem. Não sei se vocês já conhecem, mas é sempre assim, né? O exemplo que mais chama a atenção dos alunos, tá, pessoal? Não deixem de fazer o teste de vocês, tá? Olhe atentamente a imagem, movimentando os olhos, tá? Olhem para a imagem, não deixem de fazer. Olhem para a imagem e movimente os olhos, tá? Não fica olhando fixamente, não. Vai movimentando. Procure identificar em quais cruzamentos existem pontos pretos, tá? No final eu quero ver a participação de vocês aí, tá? Porque essa aqui é o clássico dessa aula de OP-Art, tá, gente? Essa imagem que trabalha muito bem a ilusão de óptica, tá? Vão observando. Vocês conseguem ver pontos pretos nesses encontros, né? Bolinhas pretas? Ou somente bolinhas brancas? E essas bolinhas ficam paradas no mesmo lugar ou elas parecem mudar de lugar? Tá? Quero ver também as respostas de vocês, tá? Aí aqui, a arte, a OP-Art e a arte cinética, um pouco mais. Aqui outros exemplos também de telas que causam este efeito, ok? Ana Paula, mais alguma pergunta? Oi, Ana. A Luísa disse que a vida imita a arte. Uhum. Mas alguém pensa diferente aí, colocou, né? Que, no caso, o contrário. Mas obrigada, viu, Ana Luísa, pela sua participação. E quanto a esses efeitos, gente, tá, né? Não deixem depois de fazer o teste, tá? Utilizando aqui esta imagem. Agora vamos aqui. Recapitular o que foi estudado hoje, tá? Hoje nós vimos aqui um movimento chamado OP-Art e arte cinética, tá? A arte cinética é a arte que apresenta essa ideia de movimento. É uma tela, mas não é algo estático, né? Porque você, ao visualizar, você faz uma nova releitura, uma busca ali, você tem um olhar, tem sua ilusão de óptica ali, pela movimentação, outra pessoa que olha pode já ver de maneira diferente. Então, vocês estudaram hoje que existe um movimento chamado OP-Art que trabalha exatamente isso, técnicas para dar essa ideia de ilusão de movimento a telas, tá? Telas que seriam, né, uma reprodução em uma superfície plana e passa todo esse efeito, tá, de ilusão, de realidade, de movimento para quem visualiza. Mais alguma pergunta, Ana? Ou alguma consideração quanto às imagens? Não, Ana, pode seguir. Certo. Aí vamos aqui, só para eu voltar. Vou pedir para vocês observarem também aqui, né? Aproximar e distanciar. Se você realmente percebe, tem uma ideia, uma impressão de que esses discos se movimentam, tá? Então, né, é uma ilusão. A forma como é colocada nesse movimento causa esse efeito, mas não se afastam, né? Aí lá no começo, né, eu fiz umas perguntas aqui. Que figura geométrica você encontra na imagem? Eu tenho quadrados e tenho círculos, né? Essas imagens aqui saltando, né, da tela, os círculos. Qual delas parece saltar da imagem? No caso, o círculo. Que parte da imagem parece estar afundada? Né? Seria essa imagem mais escura, né? Parece que ser mais profunda, aqui, que forma um pequeno retângulo. Como você imagina que o artista conseguiu tais efeitos? Utilizando aqui as dimensões, né? Quando ele utilizou isso aqui, esse quadrado, em relação
Aos outros, ó, esse maior, esses aqui que parecem mais distantes, estão menores, né? Observe, então, ele utilizou aqui a questão do tamanho, tá? Então, assim, esse é um dos conteúdos, gente, que é aplicado aqui à matemática, né? Com muita precisão, digamos assim, né? Não é só a criatividade em si, mas tem uma precisão matemática para criar esses efeitos, tá? Então, no caso aqui, utilizar aqui a questão do tamanho para criar esses efeitos. Ok, Ana, mais alguma pergunta? Não, mais nenhum, pode seguir. Certo, ok. Então, gente, no caso, espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje, tá? E assim, vocês vão receber atividades referentes a este conteúdo, tá? Pratiquem, tá? Não deixem passar, exercitem e, né, usem também a criatividade de vocês, né? Vão pensando em efeitos aí que vocês podem criar nos desenhos, como a Ana Luísa bem falou, né? Que as questões de sombras para parecer ser real, né? Vão utilizando aí a criatividade de vocês, tá? E para finalizar, né, o Art é um movimento artístico que trabalha com a ilusão de óptica nas telas, ok? Então, foi muito bom estar com vocês novamente, tá? E até a próxima aula, tá, gente? Todo o material é feito com muito carinho para vocês. Aproveitem bem eles. Tchau, tchau. Pessoal que está assistindo pelo YouTube, tá? O código dessa aula é 8RS05. 8RS05.